Olá, queridos amigos da CEFIF, Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, bom dia. Mais uma vez nós estamos iniciando a nossa live das nossas palestras públicas, enquanto estamos nesta condição, do isolamento social em relação à pandemia que o mundo enfrenta. Uma nova experiência, novos ensinamentos que essa situação nos coloca, E nós vamos então buscar essas alternativas digitais, virtuais, enquanto as coisas não voltam ao normal ou ao novo normal, talvez. Bom dia aí aos amigos, Maria Elisa, João Guilherme, a Iraci, bom dia aos companheiros que estão nos acompanhando, uma grande alegria para nós vocês estarem conosco, mais esta oportunidade desta live. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar, esperar o pessoal ir entrando, A Luciana, a Cristina, bom dia. Bom dia a Maíra, tudo bem? Cristina, bom dia. Luciana, nós ficamos muito felizes de estarmos juntos novamente, Mesmo de forma virtual, para esta nossa live. Você sabe, a nossa live da CEFIF, deixa eu acertar aqui minha... Você não mandou convite. A nossa live da CEFIF, ela funciona nos dias das nossas palestras públicas, Às segundas-feiras, às 20 horas, às quintas-feiras, às 19 horas, às sextas-feiras, às quintas-feiras às 14, da tarde, reunião pública da tarde, às 14 horas, na sexta-feira às 19 e no domingo às 10 da manhã. Essas são as lives das palestras. E dos evangelhos às terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas. Então o pessoal que já está acostumado com os evangelhos, participa, acompanha, tem esses horários que são os mesmos dos dias dos evangelhos nossos, exceto o sábado, que é um horário novo para nós. E as lives das palestras e dos evangelhos acontecem na nossa página no Facebook. Depois elas migram para o YouTube. Então você pode, se você quiser, acessar a nossa página no YouTube, CEFIF Espírita, e lá tem todas as palestras nossas já feitas, tanto dos evangelhos quanto das palestras dos temas doutrinários, vamos dizer. E você pode acessar e assistir a qualquer momento, E inclusive se inscrever no canal, porque agora é um canal nosso do YouTube, da CEFIF, você pode se inscrever, acionar o sininho, e acionando o sininho você vai receber uma notificação, um aviso no seu celular de que tem um novo vídeo, Então é uma forma também de estar acompanhando aí as nossas palestras, as nossas lives. Então você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e acionar o sininho, e aí você vai receber as notificações. Então você pode acompanhar as lives, já gravadas daí, já não é mais live, porque o nome já diz, ao vivo, As palestras gravadas depois, qualquer hora, acompanhar, inclusive pausando se quiser, voltando, avançando, enfim. É um recurso tecnológico bacana que a gente tem à nossa disposição. Vamos iniciar então, Nós estamos aí com o pessoal já chegando. Bom dia, Sueli, Alexandra, bom dia a todos. Uma grande alegria estarmos juntos. Vamos iniciar então com a nossa prece, Procurando então nesses momentos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, em mais essa oportunidade. Com o nosso pensamento elevado, rogamos, Senhor, que nos ampare e nos sustente e nos inspire a todos. Que nesses momentos possamos estar sintonizados com o mundo espiritual superior e assim recebendo toda a inspiração do alto para esses momentos de reflexão, de aprendizagem tão importantes para todos nós, da doutrina espírita, que nos auxilia na compreensão da nossa realidade espiritual, que nos sustenta e fortalece nos enfrentamentos do dia a dia da nossa existência terrena. Esteja conosco, Senhor, em mais esta oportunidade, que os bons espíritos nos envolvam a todos. Assim seja. Pessoal, só queria perguntar, bom dia Marinês, Michel, tudo bem? Tá tudo bem aí com o áudio, com o vídeo? Rita, bom dia. O áudio, o vídeo, a imagem você sabe que é aquela, não tem jeito, Não dá para melhorar muito o visual. Mas a qualidade da imagem
Tem sim, Maíra, tem canal no YouTube, sim, acabei de me inscrever. Legal, então tem as inscrições, você pode se inscrever e acionar o sininho, e aí você vai ter acesso às nossas palestras e avisos e tudo mais. Ok? Então, áudio, tudo ok. Luciana, Rita, beleza. Então, a Ellison, bom dia, tudo bem? Flávio, como vai? Ótimo som? Já mandou convite. Então, veja. Olha, se você quiser acessar o Facebook, é só, para quem não sabe, né, acessar o Facebook e aí avise o pessoal aí, né, seus amigos, compartilhe, que dá para você. Ok? Bom, então, olha, o nosso tema é o do livro 4, Esperanças e Consolações, do Livro dos Espíritos, né? O livro 4 é o Livro dos Espíritos dividido em 4 sublivros, livro 1º das causas primárias, livro 2º Mundo Espírita, livro 3º Leis Morais, livro 4º Esperanças e Consolações. Então, Kardec vai falar das penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Dentro de penas e gozos terrenos, ele vai falar da felicidade e infelicidade relativas. Então, é um tema bastante importante, né? Bastante interessante. Bom dia a todos, Cidinha, Fernanda, uma grande alegria recebê-los a todos no nosso canal, na nossa live, né? No nosso Facebook e depois lá no YouTube. É muito importante, por quê? Porque nós estamos sempre, de alguma maneira, buscando a felicidade, né? E estamos, às vezes, não encontrando essa felicidade nas condições materiais que nós vivemos. Então, acho que vale a pena a gente refletir, primeiro, por que buscar essa felicidade e o que é essa felicidade, né? O que será que me traz felicidade, né? Então, para isso, a gente primeiro precisa entender quem somos. E na doutrina espírita nós aprendemos que somos espíritos, né? Espíritos reencarnados, espíritos com uma longa jornada espiritual, né? Uma longa bagagem espiritual, com muitas e muitas vivências, e a função da reencarnação é de proporcionar experiências ao espírito, de resolver algumas questões, né? Questões da intimidade do espírito, da nossa condição moral, da nossa condição emocional. Essa é a função da reencarnação. Então, é mais ou menos como se você se matriculasse numa faculdade, tipo assim, vai lá, faculdade de medicina, né? E resolvesse, então, não frequentar muito as aulas e ficar mais no recreio. No meu tempo de escola, vocês aí, os mais idosos, né, entre aspas, devem saber que tinha recreio. Agora, não sei como é que chama, né? O intervalo e tal. Então a gente ia para o recreio para brincar, não ia? Não ia para o recreio para se divertir, para relaxar um pouquinho, então com os coleguinhas lá, na quadra da escola, né? Na cantina. Na minha escola não tinha cantina, tinha um senhor muito querido, seu Paulo, que ficava na grade vendendo docinhos para nós. Então a gente ficava nesse momento aí do recreio. Será que a gente não está querendo inverter a situação novamente? De ficar no recreio da existência ao invés de ir para a aula, né? E a aula não tinha provas. Olha lá, a Amanda ia no recreio. Ih, Amanda, você é do tempo então, será? Não, você é jovem, né? Eu que sou do tempo do recreio. Será que a gente não está invertendo um pouquinho a situação? Querendo ficar mais no recreio do que na aula, né? E a aula tem provas, não tem? Na escola a gente tinha provas também, é uma coisa que não deve ter mais hoje, mas antigamente a gente tinha que estudar para a prova, né? E a vida é mais ou menos assim, né? A gente... Estou vendo aqui os comentários de vocês aqui. Bom dia, Fátima. Então a gente está na escola, né? E na escola, de vez em quando tem provas. Então será que a gente não está querendo muito mais o recreio do que necessariamente o estudo, o ensino, né? Nós estamos aqui como estudantes, né? Aprendizes da nossa existência. Como aprendizes há momentos de lições importantes e provas, né? Então nós estamos passando por isso. É natural. Emmanuel fala isso nos seus textos, que a Terra não é uma colônia de férias. Tem momentos de lazer? Tem. Tem momentos de tranquilidade, tem momentos de relaxar um pouquinho? Tem. Dá para viajar, dá para tirar férias, dá para descansar.
Dá para jogar um futebol para quem gosta, né? Mas tem momentos de aprendizagem. Então, não nos espantemos com as situações mais difíceis que nós enfrentamos, porque nós precisamos delas, né? É para isso que nós estamos aqui. Então, veja, já inverte um pouquinho a nossa visão de mundo. Qual é a finalidade da nossa reencarnação? Não é colônia de férias, não é descanso, não é lazer o tempo inteiro. Pode ser alguns momentos, porque, lógico, pela misericórdia divina, ele nos proporciona isso. E o planeta é propício, né? Quantas coisas lindas e maravilhosas o nosso planeta não tem. Estava vendo esses dias na TV, porque a gente tem que acompanhar as coisas na TV, né? Já que está em quarentena, a natureza do Oriente Médio, uma coisa incrível, maravilhosa, né? Lagos, rios, os animais e tal, aquelas dunas, né? Se você olhar a natureza do nosso país, né? Da Europa, dos Estados Unidos, enfim, tem coisas lindas, maravilhosas. Então há momentos que Deus, claro, proporcionou um cenário dessa escola fantástico, que nós precisamos inclusive cuidar melhor, né? Que é propício para isso, mas ele também nos está proporcionando ensinamentos. Então veja, essa é a nossa visão. Nós somos espíritos no mundo de provas e expiações, num processo de reencarnação. Não é a nossa primeira, nem segunda, nem terceira, é bastante reencarnações que nós temos. Então a gente já tem uma experiência larga aí, né? Por isso a gente não precisa mais experimentar as coisas. É uma coisa também que a gente tem que levar em conta. A gente não precisa mais experimentar, porque nós já temos as experiências. Nós não precisamos mais experimentar drogas, não precisamos mais experimentar sexualidade desenfreada, não precisamos mais experimentar aprender na marretada, né, na dor, na dificuldade, que nós já temos grandes experiências. É momento de acionarmos a nossa experiência para não precisarmos mais refazer as situações. Visto isto, que nós somos espíritos, que nós temos uma longa jornada espiritual, né, anterior, a nossa anterioridade pela frente, por trás, né, e assim nos dando suporte para enfrentarmos as situações, qual é a nossa função então na Terra? Basicamente é o nosso processo de depuração, de aprendizagem, de esforço próprio no progresso moral. Essa é a nossa função, progresso moral e intelectual. Então veja, Kardec vai fazer uma pergunta muito importante nesse item, né? Para quem está começando agora, entrando agora, nós estamos falando de felicidade e infelicidade relativas do Livro dos Espíritos. Kardec, na questão 920, para quem quiser acompanhar aí, né? 920, ele diz: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, se a vida nos foi dada como prova ou expiação, não é possível ter uma felicidade completa na terra. Até porque a matéria na qual estamos vivendo, ela é vulnerável, né? Ela é suscetível de transformações e de dores. É muito natural estar na Terra e passar por dores, porque a matéria nos proporciona isso. No mundo espiritual são outros tipos de dores, porque são morais, né? Emocionais, psicológicas e tal. Aqui tem, além dessas, a dor física, material, da própria situação do planeta, calor, frio, doenças, né? Acidentes, o envelhecimento do nosso organismo físico, tudo isso proporciona dores. Então é muito natural que a gente tenha momentos difíceis, né? Claro que a gente não vai querer o tempo inteiro e ficar assim desesperado, sofrendo antecipadamente. Mas é muito natural. Não nos preocupemos, desesperemos com as situações, porque elas são previsíveis, né? Elas são naturais no mundo de provas e expiações, enquanto reencarnados que estamos. E por pouco tempo, né, diante da eternidade, o tempo em que ficamos na Terra é curto. Então é natural que a gente vá enfrentar essas situações. Então veja, essa felicidade completa não é possível na Terra.
Aliás, Jesus já disse, né? A felicidade não é deste mundo. E na 921, Kardec vai dizer: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa. Então, a felicidade completa não é possível. Então, há uma felicidade relativa. Então, veja, o título do item é felicidade e infelicidade relativas, não absolutas. Porque felicidade ou infelicidade absolutas não existe na Terra, certo? Então, nem uma infelicidade absoluta, ou seja, o tempo inteiro de tristeza, de desânimo, de infelicidade, não existe, e nem de felicidade completa. Existe relativa, porque nós estamos no mundo temporário, transitório, passageiro, em que é natural intercalar momentos de alegria ou de tristeza. Então veja, o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então aqui os Espíritos já nos dão aquilo que nós sabemos que é o roteiro, né? Qual é o roteiro para garantir felicidade? Praticando a lei de Deus. Então, praticar a lei de Deus, a gente pode poupar-se muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência num plano grosseiro. Se nós conhecermos, entendermos as leis divinas, sofreremos menos, né? Portanto, seremos mais felizes. À medida em que conhecemos melhor as leis divinas, especialmente aquelas ensinadas por Jesus, né? Porque ele é o nosso embaixador de Deus na Terra, ele é o governador do planeta e ele é o embaixador de Deus, ele é representante de Deus na Terra. Então ele é o melhor exemplo, como diz o Livro dos Espíritos na questão 625, que Jesus é o guia e modelo da humanidade, né? Então ele é a nossa maior referência, de referência em relação às leis divinas. Ele nos traz com exemplos, muito mais do que com palavras, ele nos traz com exemplos as leis divinas. Então, quanto mais próximos estivermos das leis divinas na nossa conduta, menos sofreremos, mais felizes seremos, do ponto de vista espiritual. O que não quer dizer necessariamente do ponto de vista material, certo? Por quê? Porque acompanhando as leis divinas, eu não sei vocês... vou falar um negócio que eu assisti ontem, desculpa, mas eu assisti um episódio do Carga Pesada ontem na TV, no Viva, canal Viva, né? Que traz coisas antigas. Achei interessante essa história aí para quem acompanhou. Era o Pedro e Bino, né? O Estênio Garcia e o Antônio Fagundes. Eles são caminhoneiros e tal, né? Vocês conhecem a história. E eles têm um acidente na estrada. Um caminhoneiro vem a sofrer um acidente, está lá entre a vida e a morte, tem um dinheiro lá, né? Uns 30 e poucos mil reais que tinha na bolsa dele, que ele manda deixar, ele fala para ficar com eles. O Pedro, que é aquele mais estabanadão, né? Vamos dizer, ele fica feliz da vida, porque é o primeiro dinheiro fácil que ele ganha na vida. E ele já queria torrar aquele dinheiro. E o Bino, né, que é o Estênio Garcia mais responsável, fala: não está certo. Eu sou um homem honesto, mas isso não é desonestidade. Ele falou para ficar com a gente e tal. Não é possível fazer isso e tal. O que ele faz? Não sei se vocês viram. Ele pega aquele dinheiro, ele estava transportando uma carga de feijão, ele transforma, ele compra a carga, né, de quem ia receber e distribui aquele feijão para as pessoas. Então ele vai parando de cidade em cidade, e vai distribuir aquela carga de feijão em nome do desencarnado lá, do motorista, do caminhoneiro que faleceu. Então isso é felicidade relativa e felicidade absoluta. Se fosse do ponto de vista necessariamente material, você ganhar um dinheiro fácil é de uma extrema felicidade, né? 30 e poucos mil reais resolveria o problema de muita gente, né? Muitas contas para pagar, inclusive a deles também, que eles têm um caminhão novo e tal, né? Mas não, o que ele faz? Ele pensa: se fosse um espírito pensando, não, o que é a maior felicidade de um espírito? A favorecer o próximo, né?
beneficiar. Então, ele transforma aquele dinheiro comprando aquela carga de feijão e distribuindo para as pessoas carentes. Isso é felicidade do espírito, mesmo não se beneficiando num primeiro momento. Porque não era necessariamente justo aquilo, né? Era uma coisa muito fácil. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. E realmente faz sentido. Então, essa é a felicidade relativa e absoluta. Para um corpo físico apenas, o dinheiro realmente traria essa felicidade momentânea. Mas para o espírito, é o fazer o bem ao próximo, né? Que é a principal lição de Jesus. Fazer o bem ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a receita de felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Essa é a receita de felicidade, certo? Então, assim, é claro que a gente vai ter dinheiro, é claro que a gente vai ter condições materiais, buscar conforto material, é claro, mas necessariamente a regra é essa, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse e não fazer ao outro o que o outro me faz. Que ainda nós estamos estacionados nessa regra. Fazer ao outro o que o outro me faz. Se o outro me ofende, eu ofendo. Se o outro me agride, eu agrido. Aliás, diz lá as mãezinhas das histórias populares, não traga desaforo para casa, né? Para o filho. Podemos substituir por ame o seu colega. Claro que você não vai se deixar levar também na agressividade, na violência, mas não vai retrucar a violência com violência e agressividade com agressividade. Aí vamos caminhar então aqui, 921, 922, 923, ele fala da questão do supérfluo e do necessário, né? Aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e vice-versa, segunda posição. Tem essa questão também, o que é necessário para viver, né? E o que é que me traz felicidade na vida material? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, olha a palavra aí dos espíritos, dura, né? Para os quais o futuro se fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e a visse reduzida a 10 mil na época de Kardec, né? A moeda lá na França era libra, né? Considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama de sua classe, ter bons cavalos e lacaios, podemos hoje substituir por bons carros e funcionários, né? Satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar o necessário. Mas, francamente, pode considerá-lo digno de lástima quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça? O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Então ele está dizendo que é ilusório achar que há uma felicidade absoluta na matéria. Quando você cai sua renda de 50 mil para 10 mil, como hoje, né? Muitas pessoas caindo a renda ou perdendo a renda, né? Não tendo mais cavalos e lacaios, mas realmente você ficaria feliz vendo que, embora você tenha pouco, há pessoas que morrem de fome e de frio sem um lugar para repousar a cabeça? Então ele está nos dizendo que a nossa felicidade depende da felicidade do outro. A nossa felicidade tem a ver com a felicidade do outro. Nós somos felizes à medida em que proporcionamos felicidade ao outro. Então essa é uma regra, né? Nós somos felizes à medida em que nós proporcionamos felicidade ao outro ou aliviamos, ao menos, a dor do outro. Por isso, na doutrina espírita, a regra é fora da caridade não há salvação. No sentido de que fora da caridade não há progresso espiritual. Porque salvação para nós não é a salvação literal, como as religiões tradicionais entendem. Não é essa salvação literal de que Jesus seria um salvador. Nós entendemos que Jesus é um guia modelo. Ele mesmo diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ele não está nos tirando a dor, né? Já que ela é nossa e nós temos que resolver. Ele está nos aliviando. Então,
Na medida em que nós conseguimos aliviar a dor alheia, as nossas também são aliviadas na medida do possível. A regra é essa, né? Fora da caridade não há salvação, no sentido de que fora da caridade não há progresso moral e espiritual. Por isso a nossa conduta é a caridade, tanto material quanto moral. Lá no Evangelho tem a caridade material e a caridade moral, né, de Irmã Rosália, que traz bem esse ensinamento. Caridade material de doar alimentos, aliviar a dor, o frio, né, a fome. E a caridade moral, que é de nos suportarmos neste mundo difícil em que vivemos. Então, há esses dois tipos de caridade. Oferecer a condição material, aliviar a dor, a fome, o frio das pessoas, e a caridade moral, que é da tolerância, da caridade, do respeito ao próximo, do respeito às diferenças. Né? No mundo tão polarizado quanto o nosso, em todos os aspectos, especialmente nessa época de pandemia, entre ciência e não ciência, entre acreditar e não acreditar, e fake news e tudo mais, né? A respeitar as diferenças, respeitar posicionamentos divergentes, mesmo que equivocados, porque Jesus também fez isso, ele também respeitou os posicionamentos equivocados, corrigindo quando necessário, mas respeitando, porque ele falou para a mulher adúltera: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então, é um ensino de um cristão que se chame cristão, deveria acompanhar, né? Claro que não é fácil e muitas vezes nós não conseguimos, mas acompanhar esse ensinamento de não julgar e de não condenar. Então veja, falamos até aqui, para quem está iniciando, entrando na nossa live agora há pouco, né? Felicidade e felicidade relativas, questão 920 e seguintes, do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações. Falamos que somos espíritos, falamos que estamos no mundo de provas e expiações, falamos que a nossa vida material é vulnerável e é suscetível de modificações, de envelhecimento, de dores, de doenças como a que enfrentamos atualmente. Isso é natural no mundo de provas e expiações. Agora veja, essas situações vão nos impactar como espíritos, certo? Então, uma enfermidade como essa que nós enfrentamos, que está na natureza, é um vírus que na verdade nem é um ser vivo, né? Um vírus é simplesmente uma capa de proteína com filamento de RNA. Não é um ser vivo. Ele é como dizem os infectologistas, de forma mais simples, um pinguinho de gordura que vai entrando no nosso organismo e vai nos infectando, porque ele vai se associando às nossas células, né? E cada um deles tem... Desculpe aí os médicos, né? Se eu estou falando muito simples, de forma muito simplória, mas é para a gente poder entender. É mais ou menos isso, né? O vírus ele é uma coisinha pequenininha com RNA que precisa de uma célula para sobreviver. Ele vai entrar na célula, vai se multiplicar, vai infectar aquela célula, vai se multiplicar, vai estourar ou matar aquela célula e vai voltar a viver. Viver não, a existir, porque ele não é um ser vivo, em outra célula. É assim, né? Mais ou menos, doutores aí que estão nos assistindo. Então, é da natureza, né? Então, a doença, a enfermidade, as situações, os acidentes, agora tudo isso nos impacta moralmente. E aí vem outra questão, não são ao acaso. Nós já falamos aqui também, né, no Fatalidade e Livre-Arbítrio, tem outra live que fizemos, está lá no canal nosso no YouTube, né, e está no Facebook também. Fatalidade e Livre-Arbítrio, do Livro dos Espíritos. Não é ao acaso que essas coisas nos acontecem, porque a célula também tem sua defesa imunológica. E o que a rigor comanda o nosso organismo físico? O que? O nosso perispírito. E o que comanda o nosso perispírito? O nosso pensamento e sentimento, certo? Então, à medida em que eu reequilibro minhas atitudes, meus pensamentos e sentimentos, eu terei mais defesa imunológica, porque não necessitarei passar por determinadas situações, a não ser que sejam da minha necessidade reencarnatória. E assim vai acontecer com doenças, com acidentes, com situações de forma geral, né? Eu estarei, entre aspas, com mais defesa imunológica, ou estarei com menos probabilidade de passar pelas situações, à medida em que estarei sem necessidade delas neste momento. Então não existe acaso. Não existe assim, ele tinha a vida inteira pela frente, aí ele foi atravessar a rua, né?
e aí ele tropeçou, e aí passou uma charrete em alta velocidade, né? O cavalo estava desembestado e atropelou, ele veio desencarnar, mas ele tinha a vida inteira pela frente, porque aquele cavalo, não, isso não pode acontecer. Acontece exatamente porque tinha necessidade de acontecer, mas não porque era o acaso, ele tinha a vida inteira pela frente, porque não, fatalidade e livre-arbítrio do livro dos Espíritos. Então são situações necessárias, por isso que nem todos se infectam, aqueles que se infectam não adoecem, aqueles que adoecem não vêm a desencarnar e outros vêm. Então você vai pensar assim, então não vou fazer nada, não vou usar máscara, não vou usar álcool gel, porque quando não chegar a minha hora, eu não vai acontecer nada comigo. Vai, porque aí você está facilitando uma situação que você tem consciência e tem conhecimento. Então nós precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance para não sermos responsáveis, né? No acidente do carro, por exemplo, cuidar do carro adequadamente, com a manutenção adequada, andar de acordo com as regras do trânsito, com toda a atenção, sem usar celular, sem beber, sem falar com ninguém, sem dispersar a atenção, não é? Tudo que a gente sabe que precisa. Essa é a nossa responsabilidade. E aí, se acontecer, é da nossa necessidade. Mas se eu facilito, se eu tenho negligência, imprudência ou imperícia, eu sou responsável. E aí, trata-se de uma outra situação. Aí já não é mais necessariamente da nossa necessidade reencarnatória, sim algo que nós deixamos que acontecesse por essas questões, certo? Então, felicidade e infelicidade relativas. Deixa eu ver só o horário aqui, que eu estou sem relógio aqui. Alguém pode me dar a hora? Se eu sair daqui da página, eu depois eu vou voltar. Então, se alguém me der 10h30, tá? Ok. Então, se alguém puder me dar a hora daqui a pouquinho aí, eu agradeço. Então, veja, falamos de felicidade e infelicidade relativa nesse sentido de que essa questão 923 é muito interessante que nós falamos, né? Aquele que perde a renda, aquele que tem menos conforto, mas que vê os seus semelhantes sem nada. E eu queria dizer que a nossa casa espírita... Obrigado, 10h33, Ivo, obrigado. Eu queria dizer que a nossa casa espírita tem essa tarefa, como muitas casas têm, né? E as pessoas podem estar pensando, mas como é que nós estamos fazendo agora com as nossas cestas básicas e tudo mais? Nós estamos oferecendo às famílias que nós assistimos com uma equipe pequena de voluntários, certo? Então, aqueles que quiserem fazer algum tipo de auxílio, doação, nós estamos divulgando através do Facebook, né, das redes sociais, do WhatsApp, as formas de doação financeira nesse momento, de dinheiro, e a gente compra os alimentos e distribui para as famílias e outras também necessitadas, e também como os cobertores nós fizemos, tá? Então, só para o pessoal ficar sabendo que a gente continua fazendo, doando, as famílias aumentam, inclusive, né, mais famílias necessitadas. Recebemos também doações em alimentos, de entidades, de campanhas que as pessoas fazem e distribuímos também, tá? Só não está tendo, claro, uma equipe grande, né? Não está tendo aquele trabalho que a gente fazia toda semana, porque não tem essa atividade, não tem aglomeração, a gente faz com poucas pessoas e já recebe, distribui e tudo mais. Bom, então veja, eu vou passar aqui mais para frente um pouquinho, mais alguns minutinhos, né? Deixa eu ver aqui, tem uma coisa muito interessante que é assim, ó, por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então veja, isso é muito interessante, né? No mundo em que vivemos, os maus são intrigantes e audaciosos. Então diz o ditado que o mal anda de tamancos e o bem anda de pantufas. Então o mal faz barulho e aparece, e o bem não, porque o bem é discreto. Então os homens de bem, os espíritos do bem, quando forem a maioria, e quando o seu trabalho, as suas atividades aparecerem, forem somatórias de tudo, preponderará o bem. Então, quando todos nós fizermos o bem, então não adianta a gente ter a ilusão de que alguém muda a nossa vida, de que alguém muda o nosso país, de que alguém muda o nosso planeta da noite para o dia.
porque é a somatória de todos nós, de todos os nossos pensamentos e sentimentos. Então, o mundo de regeneração só vai acontecendo quando os espíritos que aqui viverem forem da regeneração. E isso depende de cada um de nós. Então não é uma mágica, né? Da noite para o dia. Então vamos caminhando para o final da nossa live. Acho que deu para a gente comentar um pouquinho, né? Que essa felicidade é relativa à condição em que vivemos, relativa à forma como nós vemos as coisas. Às vezes a gente vê aquelas pessoas extremamente necessitadas, com pouquíssimo conforto material, dizendo serem muito felizes. Felizes porque às vezes tem amigos, às vezes tem familiares por perto, às vezes a consciência tranquila, né? Que é uma das respostas aqui do Livro dos Espíritos também. A consciência tranquila e fazer o bem possível. Isso é também fórmula de felicidade. Então, à medida em que nós temos a consciência tranquila de fazermos o bem possível, isso nos traz felicidade. Felicidade relativa no mundo de provas e expiações em que vivemos, material em que vivemos, não é absoluta. Lá no Livro dos Espíritos também tem uma questão em que os Espíritos dizem que a felicidade plena para um espírito feliz é fazer todo o bem possível e o conhecimento sobre todas as coisas. Então nós, por aí, vemos a nossa felicidade relativa, né? Que é fazer o bem possível, o conhecimento sobre as coisas dentro daquilo que temos condições. Então nós vamos nos encaminhando agora para o nosso passe e para as nossas vibrações. Convido vocês a lerem, né, esses itens do Livro dos Espíritos aí, questão 920 e seguintes, do livro 4, Esperanças e Consolações. Vamos então, nesses momentos, procurar levar o nosso pensamento a Deus, né, para acompanharmos o passe espiritual que com certeza a espiritualidade faz em favor de todos nós. Com o nosso pensamento em Jesus, nesses momentos, rogamos, Senhor, possa nos transmitir as energias espirituais do passe, através dos bondosos amigos espirituais, equipes de atendimento e trabalho do mundo espiritual, visitando a casa de cada um de nós, com as equipes de atendimento, aliviando as dores, as aflições, a enfermidade daqueles que se encontrem nessa condição, as aflições morais, espirituais de cada um. Que possamos nesse momento abrir o nosso coração e o nosso sentimento para recebermos as energias espirituais do passe, com a fé e a confiança na espiritualidade, sabendo que essas energias são adequadas e necessárias a cada um de nós, com o nosso pensamento em Jesus. Sabemos que a espiritualidade visita cada um de nós, nos auxilia na medida de nossas possibilidades e agradecemos por esses momentos, dessas energias espirituais. E também vibramos neste momento por todos nós, passando cada um pela sua dificuldade, pelo seu desafio dentro desse processo de quarentena, né? De isolamento social, na condição material, na condição financeira, na condição de saúde, na condição emocional, na condição dos relacionamentos, da mediunidade, tantas situações. Rogando aos bons espíritos que possam nos auxiliar, nos visitar, nos sustentar nesses momentos. E também aqueles que nós conhecemos, nossos amigos, familiares, que também se encontrem nessas situações, que possam também receber a visita fraterna dos benfeitores espirituais, que possam auxiliá-los, aliviando suas dores e aflições. Sabemos das palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Confiantes nesse ensino de Jesus, nós nos reportamos a Ele, nele depositando a nossa existência e dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Faze de nós instrumentos da Tua paz
e da tua fraternidade, envolvendo toda a terra, para que dessa pandemia possamos tirar importantes lições para a transformação moral do planeta num mundo melhor, num mundo de regeneração que depende de cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, as verdadeiras lições da humildade, da paz, do entendimento. Sustenta-nos, Senhor, nas nossas escolhas adequadas, dentro dos teus ensinamentos de amor e caridade. Esteja sempre conosco, que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos aos amigos que estiveram conosco, agradecemos a nossa casa, a Irmã Francisca, pela oportunidade e pela confiança em nós depositada. Vocês sabem, as nossas lives acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, quintas-feiras, 14 horas, sextas-feiras, 19 horas, domingos, 10 da manhã, e também as lives dos Evangelhos, terça, quarta, quinta e sábado, 19 horas. Pelo Facebook Cefife Espírita, que também depois, isso é a live, é ao vivo, depois vai para o YouTube, no nosso canal no YouTube, Cefife. Então nós temos um canal no YouTube, você pode se inscrever no canal e depois você pode acionar o sininho. E acionando o sininho você recebe a notificação de um novo vídeo no canal. Esses vídeos todos eles migram para o canal do YouTube, certo? Então, nosso pessoal lá super esforçado, nossas voluntárias, já na hora, terminando o vídeo, já manda lá pro YouTube, fica lá. Então, você pode compartilhar, você pode assistir depois, enfim. Obrigado a todos, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, que possamos nos manter firmes, possamos nos manter com fé e confiança, mantendo a serenidade. É o momento da lição, né? É o momento de aprendizagem e da prova, né? Alguém falou aí no comentário que tem prova assim, né? É o momento da prova, é o momento de aprendermos com a convivência, aprendermos com uma nova situação. Isso vai ser muito bom. De toda crise, nós tiramos grandes lições. E os Espíritos também nos dizem que depois das crises, há momentos de grande progresso físico e moral. Então, que possamos construir juntos esse progresso físico e moral que almejamos, né? Especialmente no exercício da caridade, da fraternidade, da tolerância, né? Do respeito ao próximo, do respeito às diferenças e tudo que nós aprendemos com Jesus. Fiquem na paz de Jesus, um bom domingo. Amanhã é feriado em São Paulo, né? Aproveitem o feriado para ficar em casa, né? E assim nós vamos indo, tá? Bom domingo a todos e até nossos próximos encontros. Tchau!